Não havendo ninguém mais inscrito no tema livre, passaremos ao intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse suspendido o intervalo regimental e que nós... Se tiver todos os vereadores de acordo com a supressão do intervalo regimental, não havendo nenhuma rejeição, passaremos à ordem do dia. Peço ao secretário que dê andamento na ordem do dia. Fazer a chamada. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereador Elinho Moreto. Presente. Vereador Robertinho Yerke. Vereador Vitório Júnior, presente. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Presente. Vereador Teixeira da Combloco. Presente. Vereador Beto Juarez. Vereadora Professora Selma. Presente. Vereadora Deia. Presente. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Biula. Presidente, peço que conste minha presença. Está registrada a presença de Vossa Excelência, vereador Robertinho Yerke. Requerimento 58, regime de urgência especial. Requerimento 58/16, /2016. Senhores vereadores, nos termos do artigo 246 do regime interno, requeremos a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei 5/2016 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para custear despesas com aquisição de coletes balísticos para os componentes da Guarda Civil Municipal. A proposta decorre da necessidade de se agilizar a compra daqueles componentes, propiciando assim segurança aos guardas municipais. À vista do exposto, contamos com a devida anuência de todos. Câmara Municipal de Mairinque, 1/3 dos vereadores. O requerimento em discussão, o requerimento 58/2016, e após a votação do requerimento, vai passar imediatamente à discussão do projeto. Em discussão, o requerimento 58. Quem for favorável à questão, quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento de número 58. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto número 5/2016 do Executivo. Projeto 5/2016 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Não tem problema, vamos ler de novo. O projeto já foi lido no recebimento, tá? Beleza? Primeira discussão, passo ao presidente. Projeto de lei número... Em discussão, projeto de lei número 5/2016. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora Deia. Eu peço a aprovação de todos os vereadores e, na oportunidade, já peço a votação nominal. Só isso, vereadora? Tá, eu quero dizer o seguinte, que após a ordem do dia, faremos uma extraordinária imediatamente para aprovação em segunda discussão desse projeto, se não tiver nenhum problema. Claro. Não havendo nenhum problema, então, em votação, e peço que o secretário faça a leitura da votação do projeto 5/2016. A votação já foi lida. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Oi? Só ele vai confirmar aqui, o secretário. Então, voltando à votação.
Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo o projeto. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Robertinho Ierque. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Rodrigo da Mobiliária. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Adeia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. O projeto foi aprovado por 12 votos contra 0. Em primeira discussão. Então, fica convocado para a segunda discussão, após o término dessa extraordinária, para deliberar o projeto 5/2016 na extraordinária, após a ordem do dia de hoje. Projeto de Lei 5/2016/L. Dispõe sobre a proibição de abastecimento de combustível após ser acionada a trava de segurança da bomba. Gostaria Com que... sua emenda. Deixa eu fazer aqui. A emenda já foi recebida na sessão passada. Emenda 4/2016. Em discussão, o projeto de lei 5/2016-L, juntamente com a sua emenda número 4/2016. Peço a palavra? Com a palavra a vereadora Adeia por 15 minutos. Eu peço a aprovação do projeto. Nós estamos dia a dia verificando quanto que os problemas ambientais e de resíduos afetam a saúde das pessoas. O DataSUS está trazendo esses dados, nós temos dados recentes que dão contas de que muitas pessoas estão adoecendo por conta disso, quando não, às vezes, até indo à morte. Esse projeto, ele é um projeto que surgiu a partir de um estudo de uma categoria profissional, que são dos frentistas, por conta de problemas que em alguns lugares, algumas pessoas, com o decorrer dos anos na profissão, têm sofrido. Então, eu peço a aprovação de Vossas Excelências. A emenda fala que o Executivo vai regulamentar, e daí a gente vai depois fazer indicação, evidentemente, sobre alguma coisa referente à regulamentação. Então, não mudou nada muito, de forma muito contundente, em relação ao que estava no projeto original, e agora a emenda só vem a resolver aquele problema de algumas dúvidas que alguns dos senhores vereadores tinham em relação a fixar a multa. Então, eu peço a aprovação de todos e peço votação nominal. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Peço ao secretário que faça a chamada para a votação. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Robertinho Ierque. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Rodrigo da Mobiliária. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Adeia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. O projeto 5/2016, juntamente com a emenda, foram aprovados por 11 votos contra 0.
Projeto de Lei 11/2016-L. Assunto: denomina a via pública que especifica Rua Kotaro Iwamoto, a estrada MRQ 060, que se inicia no final da estrada Brasil-Japão e segue até o limite do município com Ibiúna. Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir a Pela leitura ordem. da biografia. Peço ao secretário que faça a leitura da biografia. Biografia. Kotaro Iwamoto, filho de Iataro Iwamoto e Kiku Iwamoto. Casou-se com a primogênita da família Iwata, de Hiroko, com quem teve 9 filhos. Uma questão de ordem. Eu gostaria de saber com o Chiquinho se, para secretariar essa biografia, pode ser lido pelo vereador Kiyoshi Hirakawa. Então, eu passo para que o vereador Kiyoshi Hirakawa faça a leitura da biografia. Obrigado, do projeto. Agradeço. Tendo em vista a dificuldade. Agradeço. Pode fazer a leitura da biografia na tribuna, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela... Nada justo como autor até, presidente. Bem, Kotaro Iwamoto, filho de Yataro Iwamoto e Kiku Iwamoto. Casou-se com a primogênita da família Iwata, Dona Hiroko, com quem teve 9 filhos, sendo 7 filhas: Kuniko, Hiromi, Norie, Yoshimi, Asae, Akie, Ayako. E 2 filhos, Mário e Jorge. Nasceu em 24 de junho de 1921, na aldeia de Shichikawa, na cidade de Higashimuro, província de Wakaya, Japão. Data da chegada ao Brasil: Porto de Santos, São Paulo, 9 de agosto de 1937, a bordo de La Plata Maru. Juntamente com a família, dirigiu-se a Pereira Barreto, São Paulo, onde a família adquiria terreno de 10 alqueires. A família aumentou o patrimônio para 70 alqueires. Data de chegada no bairro Setúbal, Mairim, São Paulo, no início de julho de 1961. Particularidade: Pereira Barreto agregou grande número de imigrantes japoneses e aqueles que emigraram para outras cidades, criou em seu novo local de residência uma associação denominada Tietê Kai, Associação Tietê, marcando encontros festivos anualmente. Kotaro Iwamoto atuou ativamente na comunidade do bairro Setúbal, exercendo cargos de vice-presidente e presidente na Associação Agrícola Recreativa e Esportiva Setúbal por algumas gestões. Durante a sua gestão, organizava excursões culturais, como ao Zoológico, Museu do Ipiranga, Aeroporto, Praia e Porto de Santos, Mongaguá, Serra Negra e Campos Jordão. Essas excursões oportunizavam aos trabalhadores rurais conhecer diferentes culturas e realidades. Sempre se dispunha para ajudar os seus colegas do bairro no estabelecimento em seus negócios rurais, como integrante e mediador de negociação entre a indústria e o produtor, como no caso de vendas de pêssegos para conserva junto à Sica e ao Lício. Fez-se de avalista nos empréstimos bancários dos seus amigos produtores rurais, nas organizações das festas de pêssego de Mairinque. Foi atuante na organização do evento, particularmente das exposições dos produtos rurais. Na eletrificação rural do bairro Setúbal, exerceu papel importante liderando discussões para que todos tivessem acesso à melhoria. Na telefonia rural, colaborou na viabilização por meio de associação. Kotaro Iwamoto foi incentivador e fomentou várias oportunidades culturais da cultura japonesa para os sócios e não sócios da Ares, por exemplo, o Bon Odori. Em Setúbal, foi colaborador da Igreja Nossa Senhora de Fátima, embora não fosse católico, participou ativamente das festas em prol da igreja. Kotaro Iwamoto também foi cooperado ativo da então Cooperativa Agrícola de Cotia, filial de Vargem Grande Paulista, a qual possuía 230 sócios familiares. Atuou como representante e conselheiro no Conselho Fiscal
da área hortifruti e do frango de corte 1961 a 1987. Viveu intensamente até seus últimos momentos, vindo a falecer no dia 8 de maio de 1987. Muito obrigado por ter nos secretariado o vereador Kiyoshi Hirakawa. Agora passaremos em discussão o projeto de lei 11/2016-L. Passaremos em votação. Os vereadores que forem favoráveis à questão, os que forem contra a questão, tá? Está aprovado o projeto de lei 11/2016-L. Queria que o secretário desse andamento. Não. Projeto de lei 12/2016-L. Assunto: altera a lei número 2938/2012, dispondo sobre isenção de IPTU e taxas relacionadas ao cadastro imobiliário municipal, aos proprietários, bem como cônjuge ou companheiros, filhos, tutelados ou curatelados, portadores de deficiência ou beneficiário do LOAS, ou acometidos por doenças graves e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador. Em discussão, o projeto de lei 12/2016-L. Com a palavra o vereador Robertinho Erck. Bom, eu estou acrescentando apenas a figura do deficiente numa lei já existente de isenção de IPTU. O deficiente que eu coloco dentro da lei, ele está representado no decreto 3.298 da Presidência da República. Ou seja, é um decreto do governo petista em relação à deficiência. E também o parágrafo 2º é uma lei também do governo federal que determina quais são as pessoas de baixa renda. Eu vou ler a lei aqui, só um pedacinho dela, que diz que, parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Federal 12.470, de 2011, considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais de Governo Federal, Cadastro Único, cuja renda mensal seja até 2 salários mínimos. Bom, essa lei é uma lei federal, eu acho que é justo as pessoas que, além de doenças graves, as que têm deficiência enquadrada na lei da baixa renda, tenha a isenção do IPTU também. Peço a todos a aprovação desse projeto, né, tendo em vista que os deficientes, como as pessoas de doença grave, têm um problema a mais na família que socialmente merece o nosso voto. Obrigado. Eu peço votação nominal. Em discussão o projeto de lei, em votação, Discussão. continua em discussão, Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Déia. Eu quero fazer um bom diálogo aqui com Vossas Excelências. Eu não estou aqui e nem estive quando o doutor Sérgio apresentou essa lei e eu tive o privilégio de também aprovar, querendo tirar direito, muito pelo contrário. Nós sabemos o que uma pessoa que tem Parkinson, pacientes oncológicos, esclerose múltipla, todos esses males, o que eles passam. A lei do Dr. Sérgio de 2012, ela fala na isenção de até 3 salários mínimos, pessoas que têm um único imóvel. Se a gente aprovar a lei hoje, como ela está, a gente vai fazer do baixa renda, que é 2 salários mínimos. Então, pode ser que tenha pessoas no município que já tenham obtido essa isenção desde que a lei foi aprovada, em 2012, e que, se a gente aprovar e ela não se enquadrar no baixa renda ou em outra coisa, eu tenho essa dúvida, já coloquei que é a minha dúvida. Eu estou pedindo para o vereador Roberto, para a gente adiar por uma semana, para a gente ver como que está a regulamentação, porque foi feita uma regulamentação, junto à tributação da prefeitura, que é quem faz análise dos requerimentos.
É tão somente isso. Eu acho justo que a pessoa que seja beneficiada tenha um único imóvel, porque se a pessoa tem mais que um, ela está numa situação econômica privilegiada em relação a quem não tem nenhum. Nós estamos isentando pessoas do IPTU, que é um imposto. O que a gente faz com o IPTU? A gente compra remédio, combustível, paga pedágio para levar as pessoas para Bauru, para São Paulo. A gente paga professor, paga enfermeira. É desse recurso que vem. Então, quando a gente vai fazer a isenção, é claro que a gente sempre pensou muito. Aqui em Mairim, quem são isentos? Os aposentados, né? Alguns aposentados, de acordo com a sua faixa de renda, e essas pessoas que a lei do doutor Sérgio. Bom, então, eu só peço, porque qual que é a minha disposição? De aprovar, evidentemente, mas nós vamos ter que ver na tributação, se aprovando essa redação, nós não vamos arrumar um problema para quem já vem tendo essa isenção de 2012 para cá. Eu deixo aí em aberto A vereadora Léia pede o adiamento da discussão por uma sessão. Isso, mas antes, até no tempo que eu tenho, Qual a palavra? eu coloco aqui aberto o meu tempo para que as pessoas, que Vossas Excelências possam me questionar ou me esclarecer, porque se em 2012 nós começamos a isentar até 3 salários mínimos e um imóvel, e mais os portadores dessas doenças graves, algumas pessoas que são de até 3, de 2 a 3, elas podem ter problema daqui a pouco. Então, é para isso, como membro da Comissão de Saúde, já que o vereador Roberto é o presidente, pedi para ele, lá na tribuna, vamos adiar por uma semana, 2 talvez se fosse o ideal, para a gente poder buscar e esclarecer essas dúvidas. Fiquem aberto o espaço para quem... O vereador Robertinho pediu a parte. A senhora cede a parte? Concordo com a vereadora Déia. Eu vou fazer uma emenda. Eu acho justo manter as leis, as doenças graves, com esse mínimo de 3 salários, já que já vem assim há tempo, se a gente pode prejudicar realmente uma pessoa que tenha 2 salários mínimos, e a gente deixa o LOAS com a lei federal de 2 salários mínimos, porque não tem como eu mudar uma lei federal. Então, a gente mantém as pessoas que têm LOAS dentro do... Eu vou manter a lei com o pessoal do LOAS sem a necessidade de 3 salários mínimos, porque a gente não pode mudar uma lei federal, os deficientes, e deixa com as leis graves 3 salários mínimos. Eu acho que seria justo para todo mundo. Concordo com a vereadora Déia, então. Peço adiamento por uma semana. Em discussão, na realidade, então a palavra volta para a vereadora Déia e eu gostaria de uma parte. Uma parte para o vereador, professor Giovanni. Eu só gostaria de contribuir com a questão do projeto. Eu tive observando que na descrição lá das situações de isenção, não está mais a cegueira. Então, ela saiu dos incisos. Eu só questiono aqui, pode ser que ela esteja contemplada em outro momento da lei, mas nos incisos desapareceu a doença, quer dizer, as pessoas que são portadores de deficiência visual, não está nos incisos. Tem a parte? Obrigado. Na verdade... Vereador Giovanni, no que eu li, eu entendi que nesse projeto novo está como portador de necessidade. Daí lá no decreto, ele fala quem é deficiente visual e quem é deficiente auditivo. Então, ele está na categoria dos deficientes. Numa primeira leitura. É claro que se fazendo o adiamento, um parecer jurídico que eu vou buscar é importante, porque a gente vai esbarrar em outras legislações e num direito que a gente deu em 2012 e que não vai poder essas pessoas adquirir aquele direito, né? Então, a gente vai ter que ver bem isso que fazer. Vereador. Pois não. Bom, eu não tirei nenhum desses itens da lista do vereador Sérgio, não foi tirado nenhum, a cegueira está aqui. Se ela sair no decreto que eu estou colocando, que é o decreto que atribui as qualificações para ser um deficiente, realmente, se a cegueira não entra, eu não estou sabendo. Eu não tenho todas as doenças e todos
os tipos de deficiência em mãos. Isso está na lei que define uma lei federal. Eu estou acrescentando direito a outras pessoas, não estou tirando ninguém que tenha cegueira. Tá? Então eu concordo com o adiamento, vereador Giovanni. Realmente a cegueira não está no projeto que nós estamos no 12L. Eu peço Ele uma parte. está no do Dr. C, no de 2012, tanto a cegueira. Mas como, no meu entender, fica como uma deficiência. Tanto cegueira quanto a deficiência auditiva. Mas isso aí também, adiando, a gente vai dar uma boa Peço lida uma com o parte. tempo. Pois não. Só para mim entender em relação ao que a senhora colocou. Existe uma lei que está beneficiando quem tem até 3 salários mínimos, certo? E se essa emenda com o vereador Robertinho, eu vou dar uma sugestão, para que todas essas colocações que foram feitas naquele projeto passarem a ser até 2 salários mínimos. Prejudica ou ajuda? No meu entender, prejudica quem ganha 3. No meu entender, no meu entender, prejudica. Porque o que a Prefeitura de Mairinque tem feito? Dado isenção até 3 salários mínimos, um único imóvel. Então, nesse conjunto, vai ficar fora o subconjunto que é de 2 a 3. Vereador. O que acontece, deixa eu tentar explicar, é que realmente a lei do Dr. Sérgio é 3 salários. Né? Amplia o número de famílias para ser beneficiada. Quando eu coloco a lei do deficiente, ela é regida por uma lei federal que diz que é 2 salários. A confusão aqui, e acho que foi um erro, é de não ter observado essa diferença. Então eu peço esse adiamento para que eu possa acertar o parágrafo 1º da lei, colocando para quem já tem o benefício e para quem tiver doenças graves, 3 salários mínimos. E a inclusão do deficiente fica sobre a lei federal. Eu não ponho nenhum tipo de objeção. Basta ser deficiente pela lei federal. Ou seja, amparado pela APAE ou alguma outra instituição. Uma parte, vereador. Pois não. Eu acho que esse assunto é bem complexo. Nós estamos querendo fazer benfeitoria, mas a benfeitoria, se não for visto bem feito, acaba prejudicando pessoas. Então, a gente vendo aqui que a lei, no artigo 4º aqui, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que os benefícios por ela concedidos deverão ser considerados na elaboração da lei orçamentária para 2017. Então, é um assunto bem delicado para ser, eu acho que até discutido em 1 ou 2 sessões. Nós temos aí a elaboração para 2017. Exatamente. Então eu peço até a possibilidade, não de uma sessão, 3 sessões, porque eu acho que tem que participar tributação, jurídico, você entendeu? Uma vez que a elaboração para 2017, 2016 já está na rua. Então eu peço até adiamento por 3 sessões. É um caso, eu acho que tem que ser bem conversado, executivo, legislativo e o autor, entendeu? Obrigado. Com a palavra, eu como presidente da Comissão de Saúde, de antemão, pela motivação toda aí, eu acho que seria interessante também uma audiência pública sobre o assunto, porque isso interessa a todas as associações de deficientes do município, a todas as pessoas com doenças. Eu acho que interessa a todos aqueles que realmente necessitam desse benefício. Então, eu me proponho a marcar uma audiência pública para ser discutido essa lei. Obrigado. Vereadora Adélia, encerrou? Encerro. E eu peço por a discussão retiro e fica 3. Eu vou fazer uso da palavra. Gostaria que o vereador Elinho, vice-presidente, fosse o interlocutor. Na realidade, o meu ponto de vista, por isso que eu pedi para que ficasse mais vereadores explicar em relação a 2 e 3 salários mínimos. A Constituição, ela diz que em 2 salários mínimos, mas ela não proíbe que seja 3, que seja 4, que seja 5. Ela só proíbe que não seja menor que 2. Exatamente. Então, eu não vejo dificuldade de toda a lei 2938 de 2012, toda ela, que já está em 3 salários mínimos,
e o LOAS também seja 3 salários mínimos, não ser diferente. É que não tem como. O LOAS ele só é concedido se tiver a renda em 2 salários mínimos. Não, Na verdade, é 1/4. A renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Isso aí que a gente está falando de 2 salários mínimos é o cadastro único. O cadastro único é quem ganha Bolsa Família. O LOAS é menor ainda. O LOAS é 1/4 do salário mínimo, a renda familiar. Menor, não igual. Ou seja, se tiver 4 pessoas numa família e um deles ganha salário mínimo, não é concedido o LOAS, porque é menor, não menor ou igual, entende? Então tem que ter 5 pessoas morando numa casa e uma só ganha salário mínimo. O LOAS é muito difícil de ser concedido. É só para aqueles que realmente não têm como sobreviver. Essas pessoas eu gostaria muito que tivessem enquadradas nessa lei, porque se ela conseguir o LOAS é porque realmente vive da miséria e merece ter a isenção do IPTU. Agora, quanto ao deficiente, ele pode ser qualificado como, dentro dessas doenças graves, que não é doença, né, mas pode ser qualificado, e realmente a gente pode colocar para o deficiente, que não tenha o LOAS, 3 salários mínimos. Eu acho que não tem nada impede. A gente acompanhar, isso vai ficar bom. É o que já acontece hoje. Peço uma parte. Com a parte vereadora Déia. Então, presidente, eu penso assim, e aproveito aqui para fazer um pedido. É importantíssimo o parecer jurídico, né, que venha nos projetos, porque eu penso que uma análise jurídica traria para a gente essa contribuição. A comissão é importante e o parecer jurídico. Então, daqui para frente, principalmente quando a gente for mexer com lei que já esteja em vigência. Vereadora Déia, foi bom a parte de Vossa Excelência, mas é assim, eu vejo que se tem lei, parecer é parecer. Nós já votamos a favor de parecer, já votamos contra parecer, então concordo que na necessidade é mais eficiente o adiamento de um projeto a qualquer momento daqui para discutir com o jurídico e achar uma forma do que um parecer escrito, dizendo o que pode ou o que não pode, até porque parecer é parecer. Nós não podemos acatar um parecer, mesmo que seja, se for contra a população, votaremos contra o parecer. Então, eu entendo que a senhora quer se basear no jurídico, mas agora com a explicação do vereador Robertinho, o vereador Alexandre Peixinho entendeu que o LOAS nunca passa de 2 salários mínimos, pelo que eu entendi. 1/4 do salário mínimo. Menos de R$200. Menos por família. Então, veja bem. Agora, e aí, para mim entender, até para a população que está assistindo, a pessoa que atinge mais de 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos não tem direito ao LOA? Não, 2 salários mínimos é direito à Bolsa Família, que é o cadastro único. Esse não tem nada a ver com o INSS. Aliás, o LOAS também não, porque é da assistência social, não é da Previdência. A gente só toma conta, o INSS toma conta, mas não é da Previdência, da assistência. O LOAS é 1/4 do salário mínimo. A renda familiar é 200 e poucos reais, 220 reais, que cada um tem que ganhar para que essa pessoa deficiente lá, ou idoso mais de 65 anos, possa receber um salário mínimo. Então, esse é o LOAS. O de 2 salários mínimos é o cadastro único. É aquele que a pessoa vai na prefeitura, faz o cadastro único e ganha o Bolsa Família, do governo federal. Né? Então, o Bolsa Família, eu usei a lei do Bolsa Família como base para os deficientes. Mas isso aí que a Déia contestou, que eu acho justo, né? Na época eu tirei aqui o da cegueira, porque a cegueira não é doença grave, a cegueira é uma deficiência, então eu tirei a cegueira daqui e ela entra como todos os deficientes, né, que não é só cegueira, são vários, a lei mostra outros aqui. E eu acho justo, foi apenas um equívoco de eu tentar colocar uma lei para resolver o problema. Eu acho que ficaria bom mesmo, realmente, se os dependentes também tivessem a mesma oportunidade que as doenças graves têm. 3 salários mínimos. Eu concordo, achei que foi perfeito a colocação da Déia e melhora muito a lei. Então, eu acredito que
Esse debate esclareceu bastante, principalmente para mim que não tenho muito conhecimento do LOAS, desses outros assuntos. E eu encerro aqui a minha palavra, se o vereador não tiver mais nenhuma colocação, o vereador Adéia, e encerro a minha palavra e vamos passar para a discussão do pedido de adiamento de 3 sessões. Nenhum vereador querendo fazer objeção. O projeto 12/2016, L, está adiada a discussão por 3 sessões. Discussão única. Projeto de resolução 8/2016. Assunto: altera o artigo 1º do artigo 11 da resolução 509/2014, que dispõe sobre a fixação de critérios para avaliação funcional. Em discussão, o projeto de resolução 8/2016. Nenhum vereador querendo discutir, passo em votação. Os vereadores que forem favoráveis para a discussão, os que forem contrários, querem se levantar. Senhor presidente. Pois não, vereador. Só uma observação. É parágrafo 1º, que aqui está artigo. É parágrafo 1º do artigo 11º. Está correto. Em discussão, ninguém querendo discutir, passo em votação. Quem for favorável para a discussão, quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o projeto de resolução 8/2016. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, declaro encerrada